Queridos irmãos, boa noite. Para nós é uma honra, um privilégio muito grande poder voltar à vitória do Espírito Santo. Manhuaçu. Era aí que eu estive em Piracicaba, Goiânia. Agora estou aqui. É Manhuaçu. Uma honra muito grande voltar a Manhuaçu e poder rever muita gente também de Vitória do Espírito Santo. Saí bem. E está no Espírito Santo. Rever meu amado Vince, Telinho e tantos outros queridos com quem temos mantido comunhão nesses anos. Da última vez que estive aqui, faz uns 3, 4, 5, 2020? Meu Deus, 2020, o último retiro. E quanta coisa aconteceu. Eu e Selma estamos prestes a completar 32 anos de casamento. Eric se casou em 2020, Bianca casou em 2019, Eric casou em 2020. E Marcelo e Bianca nos deram nosso primeiro netinho. Está com 8 meses, nosso pequenino Jordan. E Nathalie ainda está conosco. Estamos firmes, servindo ao Senhor, perseverando e progredindo na caminhada com o nosso amado Jesus. Mas eu estive aqui, eu sou um pouco ruim de data, mas ainda guardo com muito carinho no meu WhatsApp uma mensagem que troquei com meu amado Glaucio. Estive em Manhumirim e um pouco distraído, não associei que era região aqui, ou na verdade colado com Manhuaçu. Quando estava indo embora, enviei uma mensagem para ele, ele me retornou essa mensagem com aquela forma tão amorosa, tão carinhosa, que era peculiar do nosso amado. E me perdoem trazer isso, porque para mim é muito importante. Temos plena certeza e convicção, esperança no Senhor Jesus, que vamos revê-lo. Amém, queridos? Mas seu bom perfume ainda exala aqui entre nós. Perfume de Cristo. Então, nosso carinho, nosso respeito, nosso amor à amada igreja, à família, aos irmãos. Também sentimos, ao mesmo tempo nos regozijando, mas sentimos. Nós jamais vamos nos conformar com aquilo que não estava nos planos do Senhor, mas está melhor do que nós. Amém, queridos? Glória a Jesus. Quero compartilhar uma palavra rápida com vocês, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, onde conseguimos extrair pelo menos 7 características de uma igreja saudável. Diga comigo, 7 características de uma igreja saudável. Diga para quem está do seu lado, ele vai falar de nós. A palavra do Senhor diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse texto é um texto maravilhoso que o Senhor tem falado fortemente no nosso coração. Comecei falando sobre 5 características, agora já são 7, sabe Deus onde é que vai parar. Mas encontramos 7 características, só uma força de expressão. Quando a gente fala de uma igreja saudável, o Senhor só tem uma igreja, e a igreja do Senhor é saudável. Então, de fato, vamos falar a respeito de nós mesmos, do povo que se chama pelo nome do Senhor, dos seguidores de Cristo Jesus. Mas para um entendimento, como a igreja está em toda parte, se expressando em cidades, em estados, em nações, podemos, até com base em Apocalipse, compreender que existem características peculiares, distintas, específicas das igrejas nas localidades. E
que até o que Apocalipse nos revela, o Senhor é zeloso para ajustar, para advertir, para encorajar, para animar a sua igreja, para aperfeiçoar a sua amada noiva. Primeira característica que encontramos nesse verso de uma igreja saudável é a unidade. E talvez você questione, onde está a unidade nesse verso? Está no termo igreja. Eclésia ou eclesia, os chamados para fora, o povo de Deus. Estava nesses dias falando sobre esse mesmo tema numa determinada denominação, e na liberdade que o Espírito Santo nos deu, com todo respeito aos irmãos, falei sobre uma estatística que levantaram alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E nesse levantamento se chegou ao número de mais de 3.000 denominações, só no Brasil. Algo lamentável. E que infelizmente atenta contra a unidade. Porque o Senhor tem apenas uma família, um corpo, uma igreja, uma noiva. Amém, meus amados irmãos? Em João 17, Jesus orou ao Pai pela unidade. E essa oração de Jesus foi ouvida. E Deus está trabalhando em toda a terra para que essa unidade se torne verdadeira, palpável, real, como um testemunho vivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava nos lembrando de 2020. 2020 foi um ano muito complicado. Covid, pandemia. E naquele ano de 2020 o Senhor nos deu quase 20 canções. Chegamos a gravar um álbum acústico chamado Aquietai-vos, e não foi por virtude. Na verdade, Deus estava querendo aquietar a minha alma, que estava meio inquieta, enclausurada em casa, sendo impedido, inclusive, de fazer caminhadas com a Selma na orla da praia lá de São Vicente. Sem entendermos muito bem o que estava acontecendo, e gente morrendo, que nem dizia meu pai, à torta e à direita, e as autoridades confusas, e tanta coisa estranha, tanta incerteza acontecendo. E dentre as canções que o Senhor nos deu, uma canção me deixou muito reflexivo, que foi Um Dia. A música diz: um dia juntos vamos caminhar, um dia nada nos separará, um dia nós seremos um dia as barreiras cairão, um dia uniremos nossas mãos, um dia nós seremos E eu questionei ao Senhor, falei: Senhor, depois de corpo e família, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, um dia. E o Senhor falou com muita clareza no meu coração, dizendo: essa é a posição de vocês. A realidade espiritual, de fato, vocês são o meu corpo, a minha família. Só que eu estou trabalhando para que a posição que vocês ocupam possa se tornar agora a experiência prática. E Deus foi falando comigo e dizendo: chegarão dias em que vocês não terão mais estruturas, recursos, materiais, nada que possam se valer a não ser a mim e uns aos outros. Tudo, absolutamente tudo, nos será tirado, mas ainda teremos o Pai e teremos uns aos outros. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Diga para o seu irmão: nós somos um em Cristo Jesus. Quando falamos sobre unidade, falamos unidade de propósito. Todos nós temos o mesmo propósito, temos a mesma estratégia. Sabemos que Deus quer uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E para que isso se realize, Ele nos deu uma ordem de fazermos discípulos de todas as nações.
propósito de Deus, a estratégia do reino de Deus, a visão do reino de Deus nos une. Unidade no Espírito, a unidade da fé, a unidade de corpo que está progredindo, mas nós já proclamamos, já anunciamos, já concordamos com o Senhor, com aquilo que está no seu coração, aquilo que já foi proferido por Ele e que vai se cumprir. Primeira característica de uma igreja saudável é a unidade, desde as suas menores expressões, desde as juntas dos ligamentos. Você já ouviu falar sobre isso? Efésios 4,16 diz: e que em todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está ligado no corpo de Cristo? Você tem amigos, tem irmãos, tem pessoas próximas, com quem você ora, você persevera, você se encontra, confessa os pecados, compartilha das necessidades. Desde as juntas de companheirismo, as juntas de discipulado, a congregação como um todo, a cidade, a nação e toda a terra. Primeira característica de uma igreja saudável é a unidade. O Senhor nos tem permitido conhecer irmãos em toda parte e de diversas denominações. Eu confesso para vocês que muitos anos atrás havia soberba no nosso coração. Estava conversando com Selma uma vez, falei: Selma, esse sentimento pecaminoso muitas vezes se levantou no meu coração por conta da doutrina tão perfeita que temos, da visão do reino, do propósito de Deus, da vida de família, de igreja, de corpo, os encontros nas casas, e aquele sentimento de orgulho muitas vezes se levantou no meu coração. Deus tratou comigo, me ensinando a respeitar, a considerar, qualquer que seja o grupo, onde quer que esteja, onde se reúnam, não importa se é alguém que segue a Cristo Jesus, que ama Jesus, que proclama a palavra de Deus, é meu irmão. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Não precisamos ter medo disso. Vince é um exemplo. Vince é um exemplo. Quero deixar esse testemunho. Homem de relacionamento e que exala um bom perfume. Estava compartilhando com ele. Meu filho ficou apaixonado pelo Vince. Porque é alguém que tem seu coração dilatado, um coração aberto. Você pode profetizar para quem está do seu lado. Diga: o seu coração também vai se alargar para amar, para viver em unidade, para caminhar juntos, para perseverar, para avançar. Primeira característica de uma igreja saudável é a unidade. Amém, irmãos? Olha para quem está do seu lado, olha para trás, para frente. Fala para o seu irmão: nós somos um, somos um. Vamos lá. Aleluia. Vai reafirmando isso. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um. Nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. Nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus, nós somos um. Nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um. Nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Aleluia!
Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu amo a igreja. Que alegria estar reunido com os meus irmãos. Que bom podermos adorar ao Senhor juntos. Vivermos em família. Sendo aperfeiçoados, sendo trabalhados, como ferro com ferro se afiando, se ajustando. Pergunta para o seu irmão, sua vida está sendo lixada ainda? Na convivência com teu irmão? Diga para ele, aguenta, meu irmão. Aguenta. Olha nos olhos do teu irmão e diga, aguenta que você está ficando bonito. Está ficando cada vez mais bonito. Você está ficando polido. Está mais bonito do que a última vez que eu vi. O ferro deve estar se afiando com ferro aí. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, na paz, essa música Corpo e Família, que música maravilhosa, eu acho que você estava assim, nas nuvens com a igreja. Eu falei, irmão, essa música não é poética não. Primeiro que a grande ênfase de Corpo e Família é o novo nascimento. Recebi um novo coração do Pai. E porque Deus nos deu um novo coração, um novo Espírito, e colocou dentro de nós o seu Espírito, é que conseguimos amar uns aos outros. Conseguimos perseverar, andar a segunda milha, perdoar, superar os desafios que se levantam para nos afastar uns dos outros. Somos um. Aguenta, irmão. Aguenta sua família, aguenta os irmãos do seu grupo caseiro, aguenta seu discipulador, aguenta os presbíteros, aguenta os apóstolos, aguenta, persevera, avança, não olha para trás, não se deixe vencer, não quebre a aliança, jamais dê brecha para romper com os vínculos, em nome do Senhor Jesus. Segunda característica de uma igreja saudável, convicção. E obviamente toda convicção que temos vem da palavra de Deus, que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. A igreja, na verdade, você vai na raiz da palavra, o significado é certamente, porque na igreja não tem coisas duvidosas. Não existem coisas assim que você fica com o pé para trás, que não são tão verdadeiras assim, tão certas assim, que você deva confiar com todo o seu coração. Não. Tudo o que diz respeito à igreja, ao propósito de Deus para a igreja, ao que a palavra de Deus revela sobre a igreja, é certeza, e que gera convicção. Amém, meu irmão? Por isso que a palavra diz, compadecei-vos, Judas, né, que fala sobre isso, de alguns que estão na dúvida. Pergunta para o seu irmão, você está na dúvida ou está tudo certo?
Nós temos um plano de leitura bíblica. Nesse plano de leitura, terminamos Números, o livro de Números, passamos por Levíticos, e você vê que desde Êxodo ali, desde a libertação do povo de Deus do Egito e a trajetória no deserto, volta e meia acontecia alguma coisa e alguém tinha aquela triste ideia: voltemos para o Egito. Está ou não o Senhor no nosso meio? O que aconteceu com aquele homem chamado Moisés que nos tirou do Egito? Quem nos dará pão para comer, carne para comer, água para beber? Oh, dúvida, uma atrás da outra. E é impressionante que eu comecei a prestar atenção que no final de Números, tarde demais para alguns, a ficha começou a cair. Que era só pedir, era só se dispor, era só se colocar à disposição para lutar, para vencer. Vai, Amaleque, escolhe 1000 de cada tribo, 12.000 só, para vencer um grande povo. Sim, para Deus não faz diferença. E aí eles começam agora, a ficha começa a cair, de que com Deus tudo é certo, de que com Deus não tem falhas, de que Ele é digno de toda a confiança, Sua palavra é provada. Aleluia. Amém, meu irmão? Esse povo lindo que está reunido aqui é fruto do ministério desses valentes, dos pastores, dos apóstolos, dos irmãos. Vocês foram fundamentados, foram consolidados. Perguntei para o Telinho hoje no almoço, pedi para ele fazer um resumo do que foi pregado aqui pelos irmãos. Falei, deixa eu receber também para saber o que todos nós recebemos. O leite não falsificado, a boa palavra do Senhor. Deus não mudou. Tudo o que você ouviu desde o primeiro dia que alguém abordou você com o Evangelho é certeza, é verdade. Confia até o fim. Satanás vai se levantar e vai trabalhar para colocar dúvidas no nosso coração. O Senhor está me falando nessa noite sobre alguém que está em dúvida se alguns princípios que recebeu, eles podem ser aplicados nos dias de hoje. Está me vindo a palavra discipulado. Certamente é fazendo discípulos que vamos cooperar com a realização do propósito do Senhor. Tem alguém em crise aqui nesta noite sobre casamento indissolúvel? Certamente. O que Deus uniu, não separe o homem. Aleluia. Terceira característica de uma igreja saudável: oração. E aí você vai questionar, onde é que está a oração aí? Está na palavra paz. Porque quem ora tem paz. A paz é o resultado infalível, inevitável, de buscarmos ao Senhor. Filipenses 4, verso 6, não me falha a memória, diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, sentimentos em Cristo Jesus. Orar é depender de Deus. Orar é recorrer a Deus. Orar é confiar
em Deus. Orar é deixar coisas importantes para se dedicar a algo que é vital, extremamente importante. Não há nada que se compare à comunhão com o Senhor. A aproximação por meio da fé e da oração do nosso Deus, e não uma oração onde se fala apenas, mas onde se ouve, onde se escuta. Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus diz: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê, não é nem que ouve, interessante isso, né? O Pai que vê em secreto te recompensará. E você sabe qual é a recompensa que Deus tem para aqueles que oram? É Ele mesmo. Quando oramos, somos recompensados com a intimidade, com a comunhão, com a revelação, com a paz do Senhor. Jesus deixou bem claro em João 16 que no mundo nós teríamos aflições. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se convenceu disso. Mas ele disse que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele falou algo interessante: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. A nossa paz está no Senhor. Terceira característica de uma igreja saudável é a oração. Desde as juntas familiares, marido, esposa, filhos, que investem, pelo menos antes de dormir. Tem dias em que eu e Selma entramos no nosso quarto, escovamos o dente, damos banho e tal, deitamos. Aí eu grito do corredor: nada! Ela vem no quarto dela, se joga na nossa cama. E ali nós fazemos uma oração simples, que nós chamamos de 3.1. Cada um ora uma vez, 3 vezes cada um. As noites que fazemos isso, nós dormimos. Às vezes não termina nem a oração, a gente já está dormindo. Tem que cutucar, tem que acordar o outro que está do lado. Que poderoso. Eu vim de Ipatinga, chorando no caminho, falando com o Senhor e dando graças ao Senhor. Deus ouviu algo que era um motivo de oração nosso nesses dias. Vocês não fazem ideia. Eu vinha jubilando no carro e falando: Pai, Tu és misericordioso, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és gracioso, Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Todo que pede, recebe, o que busca, encontre. Para aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Quem ora tem paz. Nas lutas, nas tribulações, nos desafios. Paz na família, paz no trabalho. Às vezes você que está passando por um fogo, por uma tormenta, uma tempestade no seu ambiente de trabalho, às vezes sendo perseguido, sendo caluniado. Ora ao Senhor, busca a Deus. Eu declaro paz sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, me recordo que uma das características nossas, dos cristãos, sempre foi o cumprimento à paz do Senhor. Desde quando eu era criança, com papai e mamãe, quando íamos congregar, os irmãos: ô irmão Diogo, meu pai, a paz do Senhor. Parece que a gente revolucionou, né? E a gente não dá mais a paz um para o outro. Precisamos resgatar essas coisas que são tão simples, mas tão importantes. Porque
É inclusive um ato profético de você olhar nos olhos de alguém, cumprimentar e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Vamos fazer esse teste? Hein? Diga: a paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos correr aqui para não avançarmos no horário. Quarta característica. Estão comigo, é isso? É a terceira ou a quarta? Quarta característica: dons e ministérios. Você vai falar, onde é que está isso? Nesse versículo. Edificando-se. A igreja, na verdade, tinha paz por da Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se. Quando fala sobre edificar, tem algum engenheiro aqui? Arquiteto? Tem vários. Vou até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Tem autoridades aqui. Mas o termo edificar significa construir. Confere, né, irmão? Significa também organizar. E quando necessário, corrigir, restaurar. E a igreja é construída, organizada. E corrigida quando necessário, através de dons, através de ministérios, porque dons e ministérios são ferramentas, são recursos que o Senhor nos deixou à disposição, para que possamos cooperar com Ele, porque nós não cooperamos com Deus, com a nossa inteligência. A inteligência pode até ser usada, mas Deus nos deixou ferramentas específicas. Por isso que você vê que às vezes pessoas que são dotadas de um QI, né, diferenciado, às vezes não produzem como alguém tão simples que depende de Deus e que usa dos dons para cooperar com o Senhor. Carinhosamente temos chamado os dons e ministérios de painel de ferramenta. Oficinas e outros estabelecimentos assim de comércio têm painéis onde você organiza ali as ferramentas que são próprias para o uso, para você desenvolver ali a sua tarefa. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu e você, sem exceção, todas as pessoas, os discípulos que estão reunidos aqui nessa noite, têm pelo menos um dom. Segunda chance. Todas as pessoas que estão reunidas aqui nessa noite, todos os discípulos têm pelo menos um dom. Olha nos olhos do teu irmão e diga: pelo menos um eu tenho. Eu sou útil para alguma coisa. Primeiro aos Coríntios 14, verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. A questão é que talvez alguns de nós ainda não descobrimos. E não descobrimos porque não procuramos. Se procurarmos, vamos descobrir. A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se, um trabalho corporativo. Irmãos, presta atenção. Um dos princípios do reino de Deus é que a igreja é o povo sacerdotal. É um reino de sacerdotes. Todos, sem exceção, somos úteis para Deus. Amém, queridos? Todos.
Em 1 Coríntios 12 você encontra profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dons de curar, operação de milagres, fé. Você encontra línguas, variedade de línguas, socorro, como alguém, né, soprou aqui, ou misericórdia, exortar, presidir. Romanos 12 fala sobre isso, ensinar. Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tem ferramenta para todos nós. Amém, meus irmãos? Edificando-se. Ninguém fica na expectativa. A igreja saudável é formada por pessoas que estão tomando a iniciativa. Amém, queridos? Em direção ao Senhor. Descobrindo, porque estão procurando os dons e usando esses dons para edificação e para a glória de Deus. Amém, queridos? Quinta característica de uma igreja saudável. É isso mesmo? Além de se edificar, eles também caminhavam no temor do Senhor. E isso aponta para a santidade, aponta para a reverência, aponta para uma visão clara do reino de Deus. Eu amo saber que Deus é Pai. E tremo em saber que esse Pai açoita e corrige a todo filho que ama. Quando falo sobre isso, me recordo da minha infância e lembro do Diogo, meu pai, baianinho, mais baixo que eu, ferreiro, patolinha. E papai falava conosco em código. E nós entendíamos bem o que ele estava querendo dizer. De vez em quando papai olhava para nós assim e falava: eu vou acertar teus passos. Aí eu sabia o que ele estava querendo dizer. Eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Se aprume. Meu irmão, de vez em quando fazia aquela fila. 7 irmãos. Eu não sei se era pior ser corrigido ou ficar, né? Ou ser o próximo da fila. Porque você ficava assistindo. Meu Deus do céu, gente. Misericórdia. Hebreus 12 diz que os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam como melhor lhes parecia. E nós nos submetíamos a ele. Não estaremos nós em maior sujeição a Deus, ao Pai dos Espíritos, que nos corrige para aproveitamento, para nos fazer participantes de sua santidade. Atos 2,43 diz que em cada alma, olha a igreja primitiva, em cada alma havia temor, e muitos milagres e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Na raiz de algumas palavras, né, que você encontra, traduzida como temor, do grego você encontra o termo phobos, que é um medo, pavor. O significado é pavor. Não teme a Deus quem não conhece a Deus. Porque Deus ao culpado não tem por Completem. Ao culpado Deus não tem por inocente. Julga a cada um segundo as suas obras. Retribui a cada um também segundo as suas. Apocalipse 22, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, ou a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: que bom que você está fazendo só coisa boa. Que bom que você está fazendo coisa certa.
Fala para o seu irmão, continua fazendo essas coisas certas, que você vai ter recompensa. Você vai ter recompensa. De vez em quando a gente estava fazendo alguma bobagem lá em casa. Aí um dos irmãos, os mais sábios, olhavam para nós e falavam assim: o pai vai te pegar. Como você está fazendo só coisa certa, olha, desculpe, irmão, eu mexo tanto com os meus, eu amo. Olha para o seu irmão e diz assim: papai está de olho em você. Mas que bom que você está fazendo só coisa certa. Sexta característica, vamos lá, a hora já avançou. Misericórdia, meu irmão. Sexta característica de uma igreja saudável: dependência do Espírito Santo. Eles caminhavam no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Falamos muito sobre o Pai, muito sobre o Filho, mas falemos igualmente também sobre o Espírito Santo, porque eles são inseparáveis. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, queridos? João 14, Jesus disse que aquele que o ama, o Pai o amará. E Jesus fez uma promessa maravilhosa, dizendo, verso 23, se não me falha a memória: e viremos, e faremos nele morada. Isso se cumpriu com a descida do Espírito Santo, que veio habitar em nós e que trouxe a presença do Pai e do Filho. Oh, que coisa maravilhosa! Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos ensina, nos convence, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ministrando um lugar esses dias, um irmão tão simples, um irmãozinho tão simples. Eu vi que ele ficou meio constrangido. Quando ele veio, eu pensei que ele queria receber oração, que nada. Ele veio orar por mim e trouxe uma palavra. Eu vi ele constrangido, de cabeça baixa, aí entregou aquela palavra. E eu chorei. Depois ele disse assim: eu não sei. Eu falei: irmão, Deus, de vez em quando, usa pessoas como você para falar essas coisas para mim, para me trazer conforto, para fortalecer meu coração. Espírito Santo, louvado seja Deus. O selo, a garantia, o penhor da nossa herança para resgate da possessão do Senhor. Eu e você estamos garantidos, aleluia. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, aleluia, com todos os santos, Glaucio virá com ele, aleluia. Eu e você seremos transformados. O Espírito Santo habita em você. Essa é a garantia de que eu e você, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Esse corpãozinho meu aqui, com 5.5, 55 anos, fiz agora em janeiro, ainda dá tempo de ganhar presente. De vez em quando dói uma coisa aqui, né, Vince? Outra ali. Às vezes, uns irmãos amorosos chegam para mim: você está bem, né? Eu falo: estou, irmão, mas só eu sei. Mas Ele tanto faz a diferença agora, vivificando o nosso corpo mortal, quanto também no último dia, aleluia, vai radicalizar. Até voar nós vamos. Você está pronto para subir? Pergunta para o seu irmão: está pronto para voar? Aleluia. Quem ama o Espírito Santo aqui, diga amém, aleluia.
Quem depende do Espírito Santo, diga amém. Quem tem falado com o Espírito Santo, diga amém. Conversa com Ele. De vez em quando eu bato cabeça lá em casa. É uma força de expressão nossa lá de paulista. Desculpa, irmãos, o Brasil é grande. Bater cabeça é ficar preocupado com uma coisa. Perdi alguma coisa. Aí eu me lembro, com a ajuda dele mesmo, de que nós podemos perguntar para Ele. Mas eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Onde é que está? Onde foi parar tal coisa? Quem já teve essa experiência aqui? Vamos para o 7º ponto, que aí, né? Você já sabe de tudo isso. 7º e último. A 7ª característica de uma igreja saudável é cumprir a missão que recebeu. Onde é que está isso? O texto diz que a igreja crescia em número. E esse crescer em número é resultado de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Não podemos nos distrair. Fomos comissionados, escolhidos. O Senhor disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei, vos designei. Fomos designados para darmos frutos. E esse fruto começa, meu amado irmão, fruto de vidas ganhas, porque tem outros frutos também, viu? Frutos de justiça, de boas obras. Mas os frutos de vidas ganhas para o reino de Deus começa com a proclamação, começa com o testemunho, começa com a amizade, com a aproximação, com o interesse pelas pessoas, pelos perdidos. A igreja crescia em número. Atos 2,47 diz que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E Deus acrescenta através da nossa cooperação. Deus não fica sem testemunho. Sempre tem um filho de Deus num lugar estratégico, num momento estratégico, com uma pessoa estratégica para testemunhar da graça do Senhor. Amém, queridos? Quando estávamos no segundo turno das eleições, estávamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e fomos justificar nosso voto. E eu votei, quando saí da sala, vi a Selma abraçada com uma senhora. Eu não conhecia, né, a senhora ali. Mas depois ela estava falando, Dani, ela estava sofrendo. Até a pressão desregulou dela, de preocupação, né? E a Selma começou a ministrar sobre a vida daquela mulher. E eu fiquei pensando e falei, que coisa incrível. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E continua amando o mundo de tal maneira. Por isso enviou a mim e a você. A 7ª característica de uma igreja saudável é cumprir a missão. Não importa quem é você. Palavra de Deus para alguém aqui que não se sente capaz. Você que tem questionado a sua idade avançada. Mamãe partiu em outubro de 2020. 2 dias antes de completar 89 anos de idade. Já tinha limitações para andar. Mas ela, junto com minhas irmãs, reunia um grupo grande de mulheres na sua casa, que ela chamava de projeto. Faziam artesanato, roupas. Serviam as mulheres, reuniam as mulheres, oravam, cantavam, adoravam.
com as limitações que ela tinha, iletrada, idosa, cansada já. Exercia o seu dom de misericórdia com muita graça. Quando fomos sepultar mamãe, e eu e meus irmãos colocamos o caixão, um homem começou a gritar no meio das pessoas que estavam naquele cemitério, sem mais nem menos. A princípio até nos assustamos, mas ele começou a gritar, a dizer: essa mulher, ela foi uma princesa, ela fez roupas para minha esposa. Eu saí daquele cemitério pensando, falei: meu Deus do céu, a memória do justo não cai no esquecimento. Vamos orar ao Senhor. Essa igreja é uma igreja saudável, a igreja em Manhuaçu, essa cobertura tão linda que Vince e outros irmãos têm realizado, o trabalho dos presbíteros. Eu, entre aspas, de fora, posso dar um testemunho. Obrigado. Vocês têm a marca do amor. Tem um cheiro gostoso na vida de vocês, que é o cheiro do amor. Cheiro de vida. Na simplicidade de vocês, vocês conquistam. Essa igreja é saudável, vai continuar saudável até o fim. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado e vamos orar ao Senhor. Começa a agradecer a Deus por ser igreja. Agradeça ao Senhor por tudo que você recebeu. Agradeça ao Senhor pelo investimento dos seus pais na fé, dos seus pastores, de todos aqueles que cooperaram com você, que te instruíram, que cuidaram, que corrigiram quando foi necessário correção, que oraram, que intercederam, que procuraram, que resgataram, que admoestaram. Agradece ao Senhor, que privilégio eu e você temos de ser igreja, de sermos o povo de Deus, o objeto de maior estima no coração do Pai, aos olhos do Pai. Deus ama a sua igreja, Jesus ama a sua noiva, ama a sua igreja. Meu irmão e minha irmã, esteja convicto, certamente você é amado por Deus, aleluia. Pai, nessa noite nós queremos te dar a honra e a glória, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de ser o teu povo, sermos tuas ovelhas, sermos teus discípulos, sermos tua família, sermos os membros do teu corpo. Eu te dou graças por esta amada igreja, por esta cidade de Manhuaçu, da região. São 25 localidades aqui, Senhor. Obrigado pelo investimento, pela igreja em Vitória. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que chorou, que trabalhou, que investiu, que insistiu, que perseverou. Senhor, nós te damos graças, porque o poder do Espírito Santo gerou estas vidas, e muitas outras serão geradas. Aleluia, isso vai se multiplicar para a tua glória. Louvado seja o teu nome. Recebe a honra e a glória nesta noite. Tu és o responsável por tudo isso, e queremos declarar nessa noite: eis-nos aqui. Queremos continuar nos dispondo, nos colocando à disposição do Senhor, para sermos teus cooperadores, para sermos teus trabalhadores. Aleluia!
Usa-nos, cada um de nós, Senhor, para edificarmos a vida uns dos outros e também para alcançarmos aqueles que estão distantes, para alcançarmos os perdidos. Continua resplandecendo a tua glória na tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Você pode ficar de pé, pode renovar a tua aliança com a pessoa que está do teu lado. Diga: meu irmão, nós vamos juntos até o fim. Aleluia. Se você estiver perto do seu pastor, vai até ele, renova a sua aliança também. Diga: pode contar comigo. Se você puder se movimentar, pode sair do seu lugar. Vamos renovar nossa aliança uns com os outros. Amém, queridos. Amanhã temos mais 9 horas, amém? Podemos abraçar o irmão, cumprimentar, despedirmos, para que possamos amanhã estarmos aqui novamente. Deus abençoe os irmãos.